Turma, do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 9, Unidos para o Bem, na terceira parte. O grupo Unidos para o Bem estava entusiasmado e João Evangelista dava os últimos retoques na ciência do amor para todos eles, os soldados do Cristo. Chegada a hora da partida, dispersaram-se em todas as direções da pátria dos Césares, rumo aos seus objetivos. Periodicamente reuniam-se para a exposição dos trabalhos desenvolvidos e a avaliação respectiva. O fanal do grupo era servir, sem reclamar, amar sem exigir, perdoar sem limites e compreender sem embaraços. Isso daqui é uma regrinha para todos nós, né? Os grupos de trabalho traziam processos volumosos, complicados esquemas de serviços para as consultas atinentes ao esclarecimento e ao toque do bem que deveriam dar aos irmãos das sombras. Tudo aquilo era estudado com amor e solucionado com maior carinho por aquelas almas que se postavam na atmosfera da terra, chamadas pela luz, para acender a chama da libertação nas profundezas de muitas consciências. E João Evangelista lia-os a todos, sem reclamação, acertando detalhes e mostrando os caminhos aos agentes da paz. Os resultados foram dos mais apreciados, sendo sanificado o pesado ambiente da terra de Rômulo e Remo. Os deuses, se assim podemos dizer, estavam favoráveis à educação espiritual das entidades das trevas, convertendo-as ou fazendo-as aquietarem-se no concernente ao mal. Era o sol da verdade brilhando no céu da Itália. O vidente de Patmos dava constante assistência à sua futura mãe, no casarão dos Bernardoni. Tinha todo o cuidado ao ouvir seus discípulos nos assuntos ligados ao astral inferior, para que as formas mentais referentes aos temas não passassem pelos fios ligados ao seu futuro corpo e afetasse sua prometida mãe. Ouvia e pensava, falava e ensinava aos trabalhadores do bem, adequando a sua poderosa mente, como se fosse em circuito fechado, sem que Pica participasse dos assuntos, o que podia trazer complicações ao seu estado. Aproximando-se dos 7 meses de gestação, tornara-se mais emotivo, derramando a profusão de lágrimas por qualquer notícia ou pensamento que lhe falava ao coração. A assistência de Jarla era sobremodo constante, porém era necessário fazer algo mais, o que João não deixou esperar. Pedro viajara para a França e ela e Jarla se encontravam no vasto quintal onde uma árvore estendia seus frondosos ramos, dando-lhes teto e assegurando-lhes ar puro. O sussurro dos ventos orquestrava canções de esperança e saudades, e Jarla contava à senhora o que compreendia sobre a filosofia de Sócrates e de Platão. Decorara os duelos desses sábios com os sofismas da sua época, e Pica se encantava com as tiradas filosóficas dos antigos mestres. Naquele ambiente, o apóstolo do Cristo se aproximou das duas mulheres em perfeita sintonia com a pureza e a verdade. Tocando mais seus sentimentos, Maria Piccaline interceptou a conversa, lembrando a sua antiga serviçal do anjo, que deveria nascer daí a poucas luas, e que já se fazia tempos que não sonhava com ele. E a antiga servidora, com palavras amáveis, disse que a esperança e a fé não poderiam esmaecer no coração de uma mãe, principalmente da mãe que ela haveria de ser. Ela sorriu e obtemperou. Que Deus a ouça, minha filha, e que faça de nós segundo a sua vontade. E abrindo a feição em grande contentamento, arrematou: que a paz do Nazareno seja conosco. João aproveitou o ambiente de emoções divinas, de sentimentos elevados, enfiou as mãos espirituais no peito da sua futura genitora, puxou a contraparte do seu coração e deu um ósculo no centro da sua vida, com todo o amor que pudesse dispensar à alma que gestava o aparelho que ele usaria no mundo em favor de toda a humanidade. O tórax de Dona Piccaline tornou-se um sol, esplendendo luzes em seu derredor, e os seus poros pareciam prismas encantadores,
advertindo as trevas na voz da claridade. No auge dessas emoções, João deu-lhes alguns passes em círculos cercando-a, de luminosidade azulada, comprimindo as franjas do azul, que esmaecia uma distância de 2 metros, com encantadora luz alaranjada. Demorou-se um pouco, em profunda meditação, dando por fim as bênçãos de garantir a sua próxima moradia de carne, e voltou ao seu posto de trabalho. Conforme solicitara, aos seus assessores receberam o endereço de Carmeline, que ainda se achava encarnada, e de seu pai, em espírito comandando a mutirão de almas afins aos seus equivocados sentimentos de maldade. Isso aqui a gente vai ver amanhã. Então, nesse trecho, a gente percebe a ligação íntima que tem a pessoa que está proporcionando ao reencarnante a vida novamente aqui na Terra, né? Quantas mães não relatam durante sua gestação que sonham com seus filhos, que têm uma ideia de como ele vai ser, ela vai ser, né? Tem uma ideia do tipo de moral que se encontra o teu filho, como ela, apesar da mãe ter essa influência, né, sobre o espírito que vem reencarnar através dela, acontece o contrário também. E muitas das vezes a gente acha assim que por ser mãe, nós sabemos mais, nós somos mais evoluídos, é essa visão que geralmente a gente tem, né? Porque nós na carne entendemos o quê? Respeite os mais velhos. Os mais velhos são mais sábios, vem essa cultura na nossa sociedade, em meio às famílias, que nós devemos respeitar os antepassados, que nós devemos ter essa coisa da submissão aos mais velhos. E, no entanto, para o espírito, isso não existe, porque o espírito pode ser milenar. Então, a mãe nem sempre tem a mesma bagagem que o espírito, que vai reencarnar o seu filho. Provavelmente, muitas das vezes, acontece até o contrário. É o filho que vem para corrigir a mãe. Ele tem um pouco mais de bagagem, ele tem um pouco mais de conhecimento. Geralmente, grande parte, acontece isso. O filho tem uma moral maior, tem uma vivência maior. Existe, que cada caso é um caso, mas existem casos não só do Francisco, como ele vem em missão numa família que não é tão desenvolvida, evoluída moralmente, e ele um ser de luz, mas acontece de espíritos sábios, muito inteligentes. Hoje você vê criança de 2 anos mexendo em celular. Aí você fala assim, nossa, mas como é que pode? 2 anos de idade já está ali, mexendo no celular. A inteligência dele já é de várias vivências. Para ele não é novidade nenhuma aquele aparelhinho na mão. Eu estava conversando agora com uma vizinha minha aqui, e ela falou assim, olha, um aluno da escola onde ela está trabalhando como auxiliar, o aluno desenhou um iPod e deu na mão dela, falou, olha, um presente para a senhora. Aonde que há uns 10 anos atrás uma criança ia desenhar um celular para dar de presente? Geralmente é uma florzinha, um coraçãozinho, né, uma boneca, coisas da sua infância. Ele ia desenhar e ia dar para a professora ou para alguém da escola. Hoje, a ideia é de dar um iPod para a pessoa. Por que um iPod? Porque a vivência dele hoje, a tecnologia, hoje as pessoas, eu preciso trocar de celular, eu tenho necessidade de um celular. Então, a criança, ela já embarca nessa cultura nova de tecnologia e ela já traz essa bagagem também de outras esferas, de outros momentos que ela estava reencarnada. E isso é algo assim espontâneo, é natural. Ninguém mandou aquela criança desenhar um iPod, né? Então a gente vê assim que essa influência mãe para filho é forte. A gente cresceu, pelo menos visivelmente, na parte da ciência humana, sempre existe essa preocupação. A mãe não pode beber, não pode fumar, não pode passar nervoso, porque tudo que ela sente, ela traz para o bebê. E na realidade não é só isso que acontece. O que eu quero passar através do texto é que a influência ocorre das duas partes. A parte da mãe, a preparação dela para acolher esse espírito que está chegando. Essa influência é importante, então tem que tomar cuidado mesmo com a gestação, os 9 meses.
ser aqueles 9 meses mais tranquilo possível, né? De música, leitura, filmes ou qualquer coisa que você vai ver que seja elevado, para preparar o ambiente para esse ser que vai chegar. Em contrapartida, aquele ser pode ser mais evoluído ou não. Ele sendo mais evoluído, ele tem trabalhos no campo espiritual. Olha só, ela estava grávida de 7 meses e o Francisco estava fazendo reuniões com os outros espíritos de acordo com aquilo que eles iriam ter como missão aqui na Terra, preparando o ambiente para reencarnar. Tudo sendo planejado, como a gente sempre fala, nada acontece por acaso, tudo sendo planejado minuciosamente. E isso só espíritos de luz, espíritos mais elevados é que conseguem. Aqueles que são menos elevados, que às vezes até a reencarnação é compulsória, né? É obrigado, porque ele já não quer mais reencarnar, ele não quer evoluir, aí não, você não quer, então você vai sim. O que você vai escolher depois é problema seu, é seu livre-arbítrio, mas que você vai ter que andar, vai, né? Então, às vezes, tem algumas reencarnações que são compulsórias. De repente, esse espírito não teve planejamento nenhum da parte dele para reencarnar. Então, é aqueles espíritos mais difíceis, mais complicados, que vêm com uma série de vícios, e eles dão trabalho tanto para eles próprios, né? Porque eles não conseguem se entender, não conseguem se encontrar, e eles dão trabalho para a sociedade, para a família. Esses espíritos mais endurecidos, que não têm um planejamento próprio, a gente já bate o olho e fala, não, aquele ali com certeza ele não planejou a encarnação dele, tá aqui porque ele é obrigado a estar, né? E a gente vê aí quantos não estão aguentando manter dentro da carne e eles buscam o suicídio. Alguns não buscam suicídio, mas se matam do suicídio consciente, né? Eles lá dão um tiro na testa, mas eles se matam aos poucos. Droga, bebida, cigarro, vício, promiscuidade. Então eles vão buscando nessas áreas mais difíceis ainda uma forma de suprir esse vazio que eles sentem, porque é isso que na verdade eles sentem, vazio. Porque não é algo que eles querem, não é algo que eles planejaram, que eles desejavam. Eu faço sempre esse parâmetro, né, de entendimento com a minha gravidez, com o filho. Eu tive uma perda no primeiro filho, depois eu tive a segunda gravidez, que foi super tranquila a gravidez, mas no decorrer do caminho eu fui vendo as dificuldades que meu filho enfrenta, e que não são dificuldades do ambiente ao qual ele cresceu, é algo próprio dele. Assim como eu já tive alunos pequenos, de 8, 9 anos, que falam, professora, se eu pudesse eu me matava. Eu não gosto da minha família, eu não gosto daqui da escola, eu não gosto de nada, eu não gosto de ninguém, eu não gosto de mim, eu não me aceito. Essas pessoas que não se aceitam, que hora troca de sexo, sabe? Alguns é por uma necessidade do espírito mesmo, ele não se vê como homem ou ele não se vê como mulher, então ele precisa mudar o corpo dele para que ele tenha um mínimo de alegria. Ele não aceitou aquele corpo, foi compulsório, né? E outros é uma questão de genética, né? Às vezes vem com 2 sexos, então precisa escolher um. Então, tem cada caso é um caso. Mas pessoas geralmente que são descontentes, que são infelizes, que você faz tudo para agradar e a pessoa continua ainda ali, né? Ó dia, ó céus, ó azar. Essas pessoas geralmente são pessoas sem planejamento, são espíritos endurecidos. E para esses, mais prece ainda. Para esses, mais entendimento, mais benevolência, mais perdão, porque são pessoas difíceis com elas mesmas. Imagina então a convivência alheia, não é fácil para elas. Então a gente tem aquela coisa do apontar, né? Olha só, nunca tá contente com nada, tem tudo e fica abandonando tudo e não quer nada com nada. Essa questão de apontar, de julgar, de condenar, é próprio nosso também, que somos seres inferiores. Mas quando a gente vai elevando e vai começando a ter uma compreensão, a gente percebe que é dor, é sofrimento. Não é momento de apontar, é momento de entender, de compreender. Por isso que eu amo a doutrina espírita, porque tem coisas que ela vai clareando, né? É como se realmente fosse desvendando algumas coisas que estavam aqui, ó, na cara da gente. Mas a gente não percebe devido ao nosso dia a dia, né? Esse materialismo, essa coisa física que é muito pesado na gente.
Encarnar é uma prisão, gente. Nós estamos encarcerados, nós não conseguimos ver as coisas como realmente elas são. E à medida que vai desvendando isso, que vai tirando, né, aquilo que está tampando nossos olhos, nossa, é algo gratificante de você compreender as circunstâncias que você tem, que você vive, as pessoas. Isso faz com que você se torne uma pessoa melhor. Porque à medida que você compreende, você não julga e condena mais. Já começa por aí. Você começa a compreender ao ponto de você ser indulgente para com aquele que está com esse tipo de problema. Você começa a ser mais pacífico, você começa a ser mais amoroso. E o nosso desenvolvimento está dependendo muito disso, dessa compreensão. À medida que a gente passa a compreender as situações, a gente começa a saber intervir com mais sabedoria, com mais discernimento, com mais propriedade, com menos falhas. E olha isso, o que vai acontecendo dentro do espírito. Olha só o burilamento que está sendo feito. Não dá para ser feito isso da noite para o dia. A gente só compreende que Deus não fez a gente perfeito por conta desses episódios, desses períodos que a gente precisa passar. Porque ainda que passando por tudo isso, a gente custa a entender, a aprimorar, a internalizar isso e praticar. Imagina se ele chegasse assim e falasse, tá, é tudo isso que vocês precisam aprender de uma vez só. Aí vocês vão se tornar perfeito. A gente não ia conseguir, não dá conta. A gente já reencarnou quantas e quantas vezes, a gente já teve essa oportunidade de estar aqui, pelo menos aqui no planeta Terra, quantas e quantas vezes. Tem coisas que a gente lembra lá no nosso íntimo, da época lá da Idade Média. Eu, pelo menos, eu tenho esses flashes. Eu não consigo lembrar de Roma, desse período histórico antigo, não vem nada na minha cabeça. Mas na época medieval, eu tenho uma coisa com a época medieval muito forte. Vira e mexe, eu tô lá assistindo um filme medieval e aí uma passagem do filme assim, eu falo, nossa, parece que eu conheço isso, parece que eu já tive ali, Toscana. Eu encasquetei com Toscana, eu não tenho nem parente italiano. E eu vivo pensando em Toscana. Por quê? Da onde que saiu isso? Entendeu? São passagens que nós tivemos, certamente nós já tivemos. E ainda não aprendemos a lidar com o ser humano, nós não aprendemos a lidar nem com a gente mesmo. A gravidez é algo muito importante para uma mulher, é muito importante para a família. Se a família acolhe aquela grávida, melhor ainda, tanto para ela como para o bebê. Só que a gente tem que ter uma noção de que a gente não sabe quem é que está vindo. Se é um espírito mais evoluído ou menos evoluído, se está vindo porque quer em forma de missão ou de redimissão, né? Que fala? Remissão? Aí eu esqueci a palavra certa agora. Quando vem se redimir, né? A gente não sabe se esse espírito está vindo para o bem ou para o mal. Se vem para alegrar a família ou para trazer discórdia na família. A gente não sabe que espírito que é esse que está reencarnando. Então a família tem que preparar todo o ambiente o mais que puder para acolher esse espírito. Independente se ele é mais superior ou não. E o espírito reencarnante, ele já também está sendo preparado no plano espiritual. Mesmo que seja contra gosto. Ele jamais vai reencarnar sem algumas reuniões, uns esclarecimentos. Vão chegar nele e vão falar, olha, você tá pisando a bola pra caramba, então tá na hora de você descer lá e fazer a lição de casa. Ou então, não, você é um cara que já evoluiu, tal, vai naquela família lá e ajuda aquela família, dá uma alavancada nela. Ou então, olha, você teve um problema com aquela família, vai lá e resolve esse problema. Então, nós temos vários motivos, cada caso é um caso, mas todos eles é pela vontade de Deus. Todos eles têm um planejamento espiritual, através dos amigos espirituais que nos assistem o tempo todo. Sabe aquela história? Se eu estiver dentro de uma situação, eu não consigo resolver ela, por mais emaranhado que esteja, e parecendo que é só pegar um fio e destrinchar, né? Eu dentro da situação, eu não consigo resolver fácil. Mas os amigos espirituais estão fora da situação. Então eles enxergam o todo, né? Eles enxergam todas as peças desse xadrez. Eles sabem como movimentar essas peças e ter uma vitória no final. Por isso que pra gente é gratificante saber que a gente nunca está sozinho. Nós temos um amparo espiritual o tempo todo. E esse amparo espiritual, ele é tanto de seres mais evoluídos, como também dos menos evoluídos. Depende
da sintonia que a gente tem. Se os nossos pensamentos são voltados para o bem, os amigos espirituais do bem estão perto. Se os nossos pensamentos e sentimentos são voltados para o mal, os sentimentos vão atraindo também seres do mal. Se quer saber se você tem um obsessor, um cara te prejudicando no campo espiritual, olha para você mesmo. Olha a fundo quem você é, o que você fala, o que você faz, o que você lê, o que você vê, o que você gosta de ficar ouvindo. Essa sintonia, ela atrai. E quando ela atrai, aí já fica mais difícil de desvincular. Por isso que dentro dessas reencarnações compulsórias também, existem espíritos que são obsessores, que se tornam filhos ou pais, porque já que está tão ali junto, então fica junto para conquistar uma melhoria, né? Então, já que um é ruim encarnado, o outro é ruim desencarnado, então vamos ficar junto. Que aí vocês vão se lapidando um ao outro, juntos. É bem mais complicado o relacionamento do que esse relacionamento encarnado e desencarnado, né? A gente, às vezes, tem pessoas que a gente não gosta e que tá junto, na mesma família, que tá junto, no mesmo laço social ou profissional, que são necessários para o nosso burilamento, para o nosso aprimoramento. A gente vê o defeito do outro, a gente fala assim, nossa, eu não gosto daquela pessoa, olha o defeito que ele tem. Só que aquele defeito, quando ele estava no plano espiritual, você ouvia, você gostava. Ele veio para perto de você porque você tem algo parecido com ele, afinidade com ele. Por isso que algumas pessoas falam assim, tudo que você tem ao externo é reflexo do que você tem aqui dentro. Então, se o seu ambiente é limpo, organizado, você é limpo e organizado por dentro. Se o teu ambiente é bagunçado, é sujo, é porque aqui dentro o seu ambiente também está sujo e bagunçado. E a culpa nunca é do outro, porque é uma questão de escolha. Nós escolhemos quem vai reencarnar na nossa família, nós escolhemos com quem nós vamos andar, nós escolhemos o nosso serviço. Dentro do nosso serviço, mas eu não escolhi ter aquele chefe. Escolheu sim. Isso aí já não é algo de aqui e agora. Isso daí já é algo que vem de muito e muito tempo. Nossa, então eu tô pagando todos os pecados do mundo, porque em casa eu não tenho sossego, no trabalho eu não tenho sossego, eu sozinho não tenho sossego. Então, se você acha que realmente é esse poço de problema, tá na hora de você resolver os seus problemas e parar de culpar os outros. É isso, a vida mostra. Existem espelhos nas nossas casas. Olhe no espelho. Senta 5 minutos todo dia e faz que nem Santo Agostinho fazia. Senhor, o que foi que eu acertei hoje? Senhor, o que foi que eu errei hoje? E o Santo Agostinho ficava pasmo, porque ele tentava ser o melhor cara do mundo e ele só errava, ainda assim. Quando ele começou a ter uma ou outra melhor, ele falava, né? Outro dia eu me peguei aqui no Evangelho. Era falando sobre a vingança, né? Aí eu peguei e falei assim, nossa Senhor, essa daí eu passei de ano. Eu nunca desejei mal para ninguém, eu não tenho vontade de me vingar com ninguém, eu não tô nem aí para quem fez o mal para mim. Na hora dá aquela raiva, né, daquela coisa, mas depois eu deixo para lá. Aí eu achando que eu era o máximo, né, que eu tinha passado de ano. Aí tava escrito lá, então, você fica feliz quando o outro se lasca, mesmo que você não desejou, mesmo que você não tenha feito nada. Mas se chega a notícia que o outro se lascou com qualquer coisa que ele tenha feito, você fica feliz com isso? Aí a gente tenta disfarçar, mas não tem jeito, né? Foi assim, aí eu ainda fico feliz de saber que aquele que me prejudicou tanto também se lascou. Então, você revidou. Então, você também tá no caminho do erro, tanto quanto ele. Aí eu falei, caramba, não passei nem nisso. E é isso, a gente não passa de ano fácil, mas a gente tem que analisar aonde é que eu tô errando, o que é que eu tenho que melhorar. E quando a gente vai analisando, a gente descobre que o problema não tá no outro, de verdade, o problema tá na gente. Mas essas análises, essas coisas, todas essas reflexões, elas têm que vir
lá de trás. A gente demora muito para acordar para a vida. Demora muito, porque a sociedade, o meio cultural, social, financeiro, familiar, pesa muito no nosso dia a dia. E a gente sempre vai largando a parte espiritual para depois. Um dia eu vou lá no centro. Quando der tempo eu vou lá assistir uma palestra. Eu não gosto de ler, porque quando eu começo a ler me dá sono. Então a gente vai sempre deixando para depois a parte principal, o espírito. Aí quando a gente descobre que o principal é o espírito, e que através dele todo o resto podia ser melhor, a gente fala, meu Deus, quanto tempo que eu perdi. Mas tá em tempo, sempre dá tempo. Deus dá oportunidade a cada instante para a gente retomar nosso caminho, fazer novas escolhas, né? E mesmo que a gente tenha caído numa família a qual a gente não deseja, ou então que tenha vindo pessoas na nossa família que a gente não deseja, né? Pessoas problemáticas em nossa volta, no nosso serviço, nossos vizinhos, são situações as quais nós precisamos passar e saber bem passar. Ter a certeza que ninguém, mas ninguém, nem aquele mendigo que passou assim uma vez na sua vida e nunca mais você viu, ninguém passa na vida do outro à toa, ninguém. Não existe acaso, não existe. Todas as pessoas têm um certo planejamento, todas as pessoas são espíritos que precisam cruzar o nosso caminho e nós cruzar o caminho deles. Alguns vêm com uma bagagem inferior, outros vêm com uma bagagem superior, mas todos vêm para que a gente aprenda algo. Todos, independente do grau de evolução daquele espírito. Então, a gente quebra um pouco esse paradigma de que a influência da mãe sobre o filho, né, é o primordial numa gravidez. Não é só isso. O filho também influencia a mãe durante a gravidez. E vocês veem que ele tem aquele cuidado, assim, ele vai saber das coisas ruins que acontecem nas reuniões com os outros espíritos superiores, que já estão, né, se espalhando nas suas missões, então vem algumas notícias ruins. E Francisco, ele filtra essas notícias ruins para que ele não sinta nada de ruim, para que ele não passe o sentimento ruim dele para a mãe. Porque isso ocorre durante a gestação até não querer mais, né? Sentimento ruim da mãe pode passar para o filho, mas se o filho tiver com sentimento ruim, ele também passa para a mãe. Eu lembro que quando bati o portão de casa, meu filho estava tranquilinho lá na barriga, dormindo, eu ficando lá na frente da televisão, assistindo televisão, na sala, para me manter acordado, esperando o marido chegar, que ele sempre chegava tarde, chegava meia-noite, por aí. Então eu lá com o barrigão, segurando minha barriga e assistindo alguma coisa na televisão, esperando o Edson chegar. E eu lembro que quando fazia aquele barulho do ranger, né, da grade no portão, quando fazia aquele barulhinho, o Rafael já pulava na barriga. Tamanha ligação entre ele e o pai dele. A ligação dos dois é uma coisa assim que é visível, não precisa ser estudada. A forma física do Rafael é praticamente a cópia do pai. A forma de agir é praticamente igual ao pai. Ele não conviveu tantos anos com o pai foi morto aos 8 anos, quando ele tinha 8 anos de idade. Então, não pode se dizer assim, a convivência com o pai é que fez ele ser tão parecido com o pai. Não, ele não teve tanta convivência, ele teve convivência comigo. E de mim ele tem muito pouco. Ele tem muita semelhança ao pai. É o estilo de música, é o estilo de vida, é bagunceiro, é aquele cara assim que, depois eu faço, né? Mas no serviço é pau pra toda obra. E o pai dele era idêntico a ele em tudo, nesse sentido, tudo. Ou seja, fica evidente para mim, na minha família, o quê? Que aquela afinidade entre pai e filho é de um grupo de espíritos que já estão juntos há muito tempo, ao qual ele não faz parte do meu grupo de espírito. Mas a afinidade de pensamento, de sentimento, de atitudes, as afinidades que me levaram ao pai dele, também me levaram até ele. Então, nós não somos da mesma grade, nós não somos do mesmo grupo de espíritos. Mas, como eu falei aqui, o sentimento, o pensamento, atraiu, trouxe ele como consequência daquilo que eu já tinha escolhido, que era o pai dele. É isso que
a gente precisa entender no parentesco mais difícil, né? Ontem eu estava fazendo evangelho e estava falando assim, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? A passagem de Cristo. Gente, é tão, que nem eu falei, quando desvenda algumas coisas nos nossos olhos assim, para mim é uma alegria tão grande. Eu sou muito chucra, eu não estudei devidamente esses anos todos. Eu estou estudando de 3 anos para cá. Olha a vergonha. Eu não sabia que Judas e Tiago eram irmãos biológicos de Jesus. Eu não sabia. Fiquei sabendo ontem, no meu evangelho. Estou eu lendo essa passagem, e aí eu falei assim, nossa, mas eles recriminam tanto essa passagem onde Cristo fala quem é minha mãe, quem são meus irmãos, mas Cristo tinha irmãos, né, biológico. Aí eu fui procurar, fui pesquisar na Google, né, no pai dos burros hoje, que não é mais o dicionário, é a Google, e tava lá, Tiago e Judas. Eu falei, gente, Judas, irmão biológico de Jesus, e foi ele que entregou Jesus? Aí eu entendo aquela passagem lá do César, né, que foi traído também pelo seu enteado, onde ele fala até tu, Brutus. Ou seja, os nossos familiares, ao invés de ser pessoas que dão apoio, que são unidos, que nos ajudam, muitas das vezes são os que nos traem. São os que não querem estar perto da gente, são os que têm raiva da gente. Se isso ocorreu lá na época do César, na época de Jesus, imagina hoje, então. Tá aflorando tudo isso. A gente tá vendo aí mãe matando filha, filha matando os pais, a gente tá vendo alunos matando professores, porque ainda são situações mal resolvidas lá atrás, de inveja, de ódio, de rancor, de guerras, de domínio, de um querer o que é do outro. Nós não paramos com isso ainda. Isso já é histórico, vem lá de trás. E até hoje. Só que hoje está tão escancarado, porque parece assim, por ser parece não, eu creio que seja mesmo, pela transição planetária, aquele momento do chacoalhar, né, de passar na peneira quem fica e quem vai. Então tem alguns que estão entrando em desespero, porque já reencarnaram tantas e tantas vezes e não melhoraram, e já sabe que é a última vez, não vai ter outra chance, e se não melhorar vai ter que ir para Quiron ou para qualquer outro planeta inferior à Terra. E nessa luta, é uma luta constante entre o mal e o bem, as trevas e a luz. Então nós estamos misturados mesmo, nós estamos mais do que nunca no meio de luz e treva. E esse chacoalhão que nós estamos levando, essa peneirada, é para ver quem fica e quem vai. No meio da nossa família, nós vamos encontrar muitos Judas ainda. Muitos Brutus, né? Nós vamos encontrar no nosso seio familiar muitos Jesus, né? Pessoas mais evoluídas, mais queridas, mais simpáticas, mais benevolentes. Nós vamos encontrar de tudo na nossa família. E nós precisamos entender que tudo isso faz parte de um grande processo de evolução. Que a gravidez, como foi dito aqui, não é algo só da mulher para com o filho. É algo que envolve plano espiritual, que envolve planos aqui na Terra e que fazem parte desse processo gradual de evolução.